Olha só, pessoal, eu tenho aqui um contador. Cada vez que alguma coisa passa na frente desse sensor, ele conta. Tá vendo? Por exemplo, quantas peças estão passando numa linha de produção. Enfim, dentro no projeto, lá na programação, eu estou utilizando o comando static. Esse comando aqui, ele está me ajudando bastante na programação. É um comando bem útil, eu gosto bastante e nesse vídeo eu vou te explicar para que serve e como que se usa. Preparado para conhecer mais um comando e facilitar as suas programações com o Arduino? Se você não me conhece, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação e trabalhei toda a minha carreira com software, programação, empresas que desenvolvem tecnologia. Eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês, por isso eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos robotica.net e arduino.net. Bora lá então para aprender mais um comando aí bem bacana e bem importante na programação? Então vem comigo! Então, pessoal, aqui na tela você está vendo o comando static, eu coloquei ele em evidência e veja, tudo minúsculo, o C mudo no final, static. Seria algo estático, mas que estranho, né? Um comando que eu estou colocando aqui dentro, ou melhor, antes da declaração de uma variável. Já vou explicar então. O que é importante a gente entender antes de entender o static é uma questão relacionada a escopo de variáveis. E olha só, hein? Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Altium. A Altium, ela desenvolve softwares para desenho de placas de circuito impresso. Inclusive os Arduinos são desenvolvidos pelos softwares da Altium. Aqui na descrição tem o link deles. E graças a eles, então, nós estamos aqui aprendendo a usar o static, né? E eu falei que o static tem a ver com o escopo da variável. Quando a gente fala de escopo de variável, de uma forma talvez até mais fácil de entender, nós estamos falando do alcance dessa variável. Imagine o seguinte, vamos imaginar que o seu programa que você faz, ele é como se fosse um território. E nós temos partes do programa como se fossem regiões desse território. Essas partes a gente costuma chamar de funções, né? O setup, o loop, são funções, são partes e dentro desse território nós temos ali essas regiões. E quando nós estamos falando de escopo, estamos nos referindo a essas zonas geográficas em que as variáveis são controladas, são criadas, são acessadas. É mais ou menos isso. A gente pode ter variáveis, por exemplo, com o escopo global, que significa que essas variáveis elas vão funcionar em todo o território, ou seja, em todo o programa. Não importa se a gente está no setup, no loop, em qualquer outra função, nós vamos ter acesso a essa variável para guardar alguma coisa lá ou para ler alguma coisa lá. E a variável, como ela é pública, ela permanece na memória durante toda a execução do programa. Nós temos o oposto, que é uma variável privada, ou também chamada de local, que é aquela variável que nós criamos dentro de uma função, ou seja, ali dentro daquela região do território, e essa variável ela vai funcionar apenas naquela função. Então, outros locais desse território não vão conseguir ter acesso a essa variável. Claro que eu posso até criar uma outra variável com o mesmo nome em outras regiões. Aí tudo bem, mas entenda que são variáveis diferentes, apesar de cada uma ter o mesmo nome e cada uma vai ter o seu valor e simplesmente nós guardamos um valor lá dentro e esse valor ele será preservado apenas enquanto aquela função estiver em execução. Depois que aquela função terminar e o programa for para outra função, aquela variável, o conteúdo daquela variável é perdido. Ou seja, ao iniciar uma função, aquela variável local, ela terá o seu valor iniciado novamente. Quando que a gente sabe se é uma ou se é outra? Olha só, essa variável aqui, estado sensor, como eu estou criando ela aqui dentro da função, então eu estou criando uma variável local, privada. Ou seja, essa estado sensor ela funciona só aqui dentro do loop. E olha que curioso, hein? O loop eu acho que é um bom exemplo, por quê? Porque a gente fala, mas a gente está rodando
aqui algo constantemente, então essa variável está mantida lá, não vamos perder o valor. Olha, o loop ele executa tudo uma vez, depois, para ele executar a segunda vez, é como se o Arduino tivesse saído daquela função e entrado novamente. Então repara que uma variável local, aqui dentro do loop, teremos os valores perdidos, né? Alguma coisa que está ficando meio estranha? Olha, lá no curso de Arduino.net você tem desde o básico e vai aprendendo todos esses conceitos, variável, os tipos de variável, né, esse bool, tá tudo explicadinho lá. Aqui a gente está falando só do comando static, eu estou presumindo que você já conhece, já tem uma noção dessas outras coisas. Já conhece lógica de programação, por exemplo? Lá no curso de Arduino.net a gente ensina a lógica, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o link para o site do curso e lá no site do curso você encontra o chat para conversar com a nossa equipe se você tiver alguma dúvida. Dá uma olhadinha lá no site que você vai ver todo o conteúdo que tem no curso. Lá é um passo a passo com acompanhamento para você não se perder. Voltando então aqui para o entendimento da variável local, nós entendemos que ela funciona apenas naquela função e quando a função termina a sua execução, o valor é perdido. Quando inicia a execução, aquela variável é criada e ela vai funcionar apenas durante a execução. No caso do loop, se a gente está executando o loop várias vezes, né, o Arduino está lá várias vezes executando, cada vez que ele executa, ele cria de novo aquela variável, logo o valor anterior era perdido. A variável global nós podemos criar fora das funções, de todas as funções, eu gosto de criar aqui em cima. Olha, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável do tipo bool, igual àquela que nós colocamos lá embaixo, e eu vou chamar de var global, ponto e vírgula. Então, tá vendo? Agora eu tenho uma variável do tipo booleana, que ela vai ter um escopo global. Ou seja, a gente consegue acessar essa variável dentro de qualquer função. E quando uma função termina, a variável ela é preservada. O que a gente guardou lá dentro se mantém, a gente não perde. Então, essa é uma variável global e aqui dentro, aqui embaixo, né, no loop, nós temos uma variável local. Agora, e o static? Chegamos no X da questão desse vídeo. Eu expliquei a global e a local porque nós vamos ver que o static é um meio termo. A gente pode considerar como static sendo um outro escopo, um terceiro escopo. Passamos então agora a conhecer variáveis globais, variáveis locais e variáveis estáticas. A variável estática, ela vai também funcionar apenas naquela região, tá? Daquela função, a gente não consegue acessar de fora, mas quando aquela função termina sua execução, o valor não é perdido. Então, a variável estática, a gente vai preservar o valor dela. Quando a gente sai da função, a gente vai continuar com aquele valor. Ao entrar novamente, situações depois, o valor está lá guardadinho, preservado. Então, olha só, agora, com uma variável estática, o que nós fizemos aqui? Nós criamos esse contador. Eu não falei que a gente está utilizando aqui a variável estática para controlar o contador? E eu gosto de usar a variável estática e eu já vou explicar por quê. Primeiro vamos entender como que eu utilizei. Olha aqui, para utilizar ela é só você escrever static antes da declaração, tá bom? Se não fosse static, eu simplesmente teria isso aqui, olha o que eu marquei, tá vendo? Int, estou criando uma variável inteira, o nome dela e estou já adicionando o valor, no caso 0. Mas como eu coloquei o static na frente, essa variável ela não terá o seu valor perdido. E veja só, qual que é o objetivo dela? É essa variável que guarda esse número. Toda vez que a gente executar a função contador, ele vai somar, tá vendo? Ele vai somar mais um e vai guardar dentro do número contador. Vamos fazer um teste? Se a gente tirar o static e eu carregar agora o sketch desse jeito, o que será que vai acontecer? Dá uma olhadinha. Estamos carregando aqui o sketch, vamos ver aqui no zoom, tá vendo no zoom? Olha lá, carreguei e agora, olha, eu passo alguma coisa na frente e ele não aumenta o número. Por quê? Porque aquela variável número contador,
cada vez que eu inicio essa função contador, cada vez que eu executo ela, o número contador volta para zero, porque ele cria essa variável de novo. Aí você fala, mas é porque está igual a zero. Tá bom, vamos tirar isso aqui, vamos carregar novamente? Então agora eu não estou colocando igual a zero, ele está só criando a variável. Vai lá, carregou, prontinho, olha lá. 0, 0, 0, tá vendo? Ele não aumenta. Isso porque nós colocamos aqui uma variável local. Cada vez que termina o contador, ele perde o valor. Coloquei o static, mesmo sem aquele igual a zero, ele vai funcionar. Quer ver? O igual a zero eu coloquei para ele iniciar em zero, mas já é padrão, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então esse igual a zero aqui é desnecessário. Eu tenho a mania de colocar um valor iniciando a variável. E claro, qualquer coisa que a gente coloque para iniciar, vamos supor que eu quero iniciar do 10. Vai funcionar? Sim, vai funcionar. Esse 10 ele é executado apenas a primeira vez, quando a variável realmente é criada. Olha lá, tá vendo? Se for para 11, 12, tá vendo? Ele não volta para 10, ok? Então a variável estática, ela é criada apenas na primeira vez, com esse valor inicial, e depois, toda vez que ela volta a ser executada, ela mantém o valor anterior. E por que eu gosto de usar isso? Talvez você já tenha percebido, porque olha só, eu não precisei utilizar para fazer esse funcionamento uma variável global. Poderia ter colocado o número contador lá em cima, né, ter criado dessa forma, né? Olha lá, vou lá em cima e coloco aqui, igual aquele var global. Teria funcionado? Sim. Mas, pessoal, qual que é o problema aqui? O problema é que eu tenho o funcionamento daquela função contador desmembrado e parte dela vai depender de uma variável global. Então, eu poderia ter conflito com outras funções que queiram utilizar uma variável com o mesmo nome, ou se eu estou copiando essa função para um outro sketch, de repente eu esqueço de copiar também a declaração da função. Enfim, existem alguns inconvenientes que nesse caso aqui eu não tenho, porque eu estou deixando ela static e se eu copiar essa função inteirinha para outro sketch, essa função ela vai funcionar. Ou seja, ela passa a ser independente. A gente não depende de variáveis globais e também não temos o risco de uma função interferir na outra. A gente pode ter outra função com outra variável static, mesmo nome, que serão variáveis separadas e cada uma terá o seu valor, uma não vai conflitar com a outra. Ok? Então é basicamente isso. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você encontra o link da Altium, a Altium que desenvolve aqui as placas, né? Ou melhor, a Altium desenvolve o software para desenhar as placas. As placas Arduino são desenvolvidas na Altium e olha só, você encontra aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o software da Altium e testar de forma gratuita por um período de teste. Legal, né? E não esquece de dar uma olhadinha lá no curso de Arduino.net, você vai se surpreender com o conteúdo que tem lá, hein? Além da gente ter também um encontro com os alunos toda semana, eu tô lá ao vivo via Zoom, para a gente trocar ideia, para os alunos aproveitarem e tirar dúvidas. Te espero lá, combinado? E pessoal, dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu nessa semana. Show, pessoal, é isso aí, muito obrigado. Gente, vejo vocês aqui no próximo vídeo, combinado? Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!